Agora, um jogador que, a princípio, fica no clube. Zé Rafael recusou a oferta que tinha do Santos e deu indicativo de que segue no Palmeiras para 2025. O meio-campista recebeu uma oferta do time da Baixada para receber um bom salário, mas optou até aqui por seguir na academia de futebol. O Fluminense é outro interessado no camisa 8 do Palmeiras, mas o cenário neste momento é pela continuidade de Zé Rafael no Verdão. Jogador do Palmeiras desde 2019, Zé Rafael nunca teve a saída como uma certeza no clube. Vanderlei Nogueira parece uma decisão assim, dá para dizer, óbvia, né? Digamos, de não trocar o certo pelo duvidoso neste momento. Pode ser o último ano do Zé Rafael no Palmeiras. Ele acaba, né, optando por ficar. Lembrando que o contrato dele é válido até o fim de 2026. 26. Bom, eu acho que aí tem muito, não só da cabeça do jogador, mas também da gestão da carreira do jogador. A gente, há muito tempo, usa isso nas redações, mas vamos pegar um time de badalado, Flamengo. Né? É muito comum um gestor de quem está no banco do Flamengo dizer para ele: é melhor você ser banco do Flamengo do que titular de um outro clube, por exemplo. Você vai estar mais em evidência sendo reserva do Flamengo. Eu não estou minimizando aqui a história do Santos, não, nada disso. Só estou dizendo que, numa conversa de gestão de carreira, é muito provável que ele diga... nós estamos falando de um jogador, que o Mauro sabe disso, o Flávio, você também, se recuar não muito tempo no espaço, raso alguns... 1 ano, 2 anos, em alguns momentos, era Zé Rafael e mais 10. Ele saiu elogiado de jogos muito. E quando o Palmeiras tinha no time jogadores também muito bons, importantes. Então era muito eficiente. Aquele jogador que não aparece, mas ele é fundamental. Enfim, badaladíssimo no time do Palmeiras. Agora ele está aparentemente disponível para ouvir ofertas. Ele tem um contrato, recebe em dia, repito, está num grande clube. É muito provável que esteja esse clube brigando também por voos mais altos em 2025. Muitos jogos. Imagino que ele será em algum momento aproveitado ou muito aproveitado. Não tem por que mudar se ele não considerar, ele e os gestores não considerarem uma oferta muito atraente. Eu não me imagino que o Santos tenha feito uma oferta muito atraente. Só se ele estiver enfrentando um momento de grande desconforto no Palmeiras, é uma coisa mais pessoal, enfim, não se sente bem, não é mais aquele clima que ele se sentiu feliz por muito tempo, aí é uma outra conversa. Mas oferta de trabalho, se não tiver um ou alguns motivos muito fortes, eu acho que não tem porquê o Zé Rafael sair de lá. E Mauro Betting é um jogador que sofreu, né, com lesões nos últimos tempos e por isso até perdeu muito espaço, né, no Palmeiras. Talvez, né, há esse desejo, essa intenção de recuperar o seu espaço no Palmeiras, acreditando no próprio potencial. Imagino eu que essa pode ser uma das possibilidades dele querer seguir no Palmeiras neste ano de 25, o contrato dele até 26, quem sabe pode render esse ano, ser negociado depois, mas é uma decisão razoável, né, Mauro? Sim, aí de cada um, né, de novo, não tem uma decisão que é 100%, que é 0%, tem uma série de circunstâncias, né? Ele perdeu espaço porque Richard Rios foi tomando esse espaço com outra característica, ele também não conseguiu manter o desempenho excelente de outros níveis, de outros anos. Por exemplo, na temporada anterior, você pode dizer que pode até não ter sido o melhor palmeirense em 2023, quando o Palmeiras ganhou o bi estadual e o bi brasileiro, mas foi provavelmente o mais regular, né? Outros dos legados, digamos, que o Vanderlei Luxemburgo deixou no Palmeiras ao recuá-lo de meia ofensivo a volante e virou um dos melhores do Palmeiras e, por óbvio, do Brasil também. Não teve uma grande temporada, hoje você pode discutir
discutir qual vai ser o desempenho dele no seu último ano do Palmeiras, mas é profundamente identificado com a torcida, que o chama de trem, e ele também com o clube, tá? Há desgastes também naturais, mas, de novo, quem define se é bom ou se é certo é ele, e a gente só vai saber se a decisão foi a correta ao final do ano dele, do Palmeiras e do próprio Santos, né? E lembrando que, claro, o mercado segue aberto, é um jogador de mercado, de nível de idade muito boa, com desempenho e com a versatilidade que é muito legal, porque ele eventualmente pode voltar a jogar mais à frente, né? E lembrando que o 23 dele, ele jogou mais de 5 do que de 8, como havia jogado em 22, né? Porque o Palmeiras perde o Danilo também, com outra característica, excelente jogador, que vai para a Inglaterra, que lamentavelmente no início dessa temporada inglesa de Premier League teve uma lesão muito séria, segue fora do Nottingham Forest, mas o Zé Rafael conseguiu ser um camisa 8, como fala o Abel, e para talvez facilitar, foi um 5 muito bom e melhor do que ele era um 10 ou um 11 quando chega do Palmeiras vindo do Bahia. Acaba sendo a permanência dele no Palmeiras um ótimo reforço, porque conhece o elenco, o Abel o conhece, ele conhece muito de futebol, então é mais um reforço interessante não sair para o Santos. Agora, em relação ao lado santista da coisa, era um jogador muito bom, um jogador que podia reforçar o meio campo num Santos ainda em reconstrução e que é uma incógnita agora com a chegada do Pedro Caixinha à Vila Belmiro. Qual é o Pedro Caixinha? É o do 23 no Bragantino, em que ele sonhou com o título e chegou a ter momentos de talvez o melhor futebol do Brasil num determinado momento, umas 5 ou 6 rodadas do Brasileirão do outro ano, ou esse que ele acaba deixando quando demitido de um time que lutou para não cair até a última rodada, né? Tudo bem, ganhou bem do Criciúma, mas se não faz aquele gol que fez lá na Liga Arena contra o Atlético Paranaense, na penúltima rodada o Red Bull Bragantino teria sido rebaixado muito por conta do trabalho que não foi legal do Caixinha. Agora, qual é o Caixinha? É o de 22? É o de 23? Ou esse novo do Santos? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Agora, seria um Santos evidentemente mais reforçado se o Zé Rafael pudesse ter chegado à Vila Belmiro. Flávio Prado, Zé Rafael, a princípio, segue na equipe palmeirense, recusando o Santos, e o Fluminense também ali de olho nessa possibilidade. Pode acontecer do Zé Rafael voltar a jogar, ser titular, ser bem aproveitado. Mas, normalmente, quando o jogador entra numa, digamos, lista de dispensáveis, é muito difícil reverter essa situação. Então, se não rolar, não é que ele tinha que ir para o Santos ou para o Fluminense, não. Mas eu, ser gestor da carreira dele, pensaria numa saída. Eu acho que já não dá mais para ficar. Que é aquela história se eu não sou prioridade para alguém, eu tenho que procurar a minha prioridade. Então, eu acho que ele está num clube espetacular. O Palmeiras hoje é o sonho de consumo de quase todos os jogadores, junto com o Flamengo. E o Botafogo, né, agora, que a gente não sabe exatamente como vai ficar. Mas esses times que estão brigando por tudo e tal, há uma preferência. Mas forçar uma situação, a partir do momento... Aí está a história do Dudu. Não adiantou nada ele ficar lá. Não, é como se ele não existisse. E deu esse prejuízo de 41 milhões, porque ele foi ouvir conversa mole de torcedor uniformizado. Então, mais um prejuízo de torcida uniformizada para o clube. Então, se o Zé Rafael está numa lista de disponíveis... Acho que o ideal para ele seria sair, não necessariamente para a primeira proposta. Mas eu encararia a minha carreira como dando um passo adiante para um outro time. Mesmo que talvez não tendo a mesma condição de brigar por título como o Palmeiras tem e tal. Mas, enfim, se não, ele tem um contrato e tem que cumprir o contrato, é claro, não tem problema nenhum. Ele é um jogador de muito bom nível. Eu, sinceramente, até me surpreendi, né, quando vi que ele era um jogador disponível. Teve um ano ruim, mas eu acho que é um jogador que ainda tem muito espaço e muita coisa para dar no futebol. A única coisa é isso. Normalmente, quando entra numa lista de dispensáveis, não é que o Palmeiras publicou, mas foi o que se falou e realmente começou a ter proposta por ele. Normalmente, o jogador já tem o seu ciclo encerrado lá. Ele não é uma prioridade. E aí, eu não sei se valeria a pena. Talvez seja o caso de pensar em ir para um outro time que lhe dê uma condição legal de trabalho, que parece que o contrato oferecido pelo Santos não foi interessante para ele, aí fica onde ele está, claro.